Então vamos ler o Bhagavad Gita como ele é, que contém tradução e significado dados por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Hoje temos um verso do capítulo 3. Capítulo 3 é intitulado Karma Yoga e está contido na Karma Satka, ou a macrodivisão do Bhagavad Gita, a divisão sextupla de capítulos do Bhagavad Gita, que trata do tema Karma. São os 6 primeiros capítulos. Então esse capítulo tem o tema da Satka, Karma. Então ele é o primeiro capítulo que trata desse tema especificamente. Por que ele trata? Porque ao terminar o resumo de todo o conteúdo do Bhagavad Gita, Krishna encerra o tema e Arjuna faz uma pergunta. Tem uma pergunta. E aí Krishna entende que precisa explicar minuciosamente o tema Karma e, em especial, Karma Yoga. Assim, o capítulo se inicia e chega aqui ao verso número 6. Karmendriyani samyamya yaste manasasmaran indriyartan vimudatma mityachara sauchate. Karma Indriyani, os 5 órgãos dos sentidos funcionais. Samyamya, controlando. Yaha, qualquer um que. Aste, permanece. Manasa, pela mente. Smaran, pensando em. Indriya Artan, objetos dos sentidos. Vimuda, tolo. Atma, alma. Mityachara, impostor. Sar, ele. Uchate, chama-se. Então, o verso é o seguinte. Aquele que restringe os sentidos da ação, porém, cuja mente continua nos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e é chamado de impostor. Significado. Há muitos impostores que se recusam a trabalhar em consciência de Krishna, mas fazem um show de meditação, enquanto a mente, de fato, não se afasta da satisfação dos sentidos. Tais impostores também podem falar de filosofia árida para enganar seguidores sofisticados, mas, de acordo com este verso, estes são os maiores enganadores. Em prol do prazer de seus sentidos, alguém pode agir nos vários níveis da ordem social, mas se ele segue as regras e regulações de sua posição específica, poderá aos poucos progredir na purificação de sua existência. Mas aquele que tenta passar por yogi, enquanto de fato busca os objetos de prazer dos sentidos, deve ser chamado o maior dos enganadores, embora às vezes fale de filosofia. Seu conhecimento não tem valor, porque os efeitos do conhecimento de tal homem pecaminoso são removidos pela energia ilusória do Senhor. A mente desse farsante é sempre impura e, portanto, sua exibição de meditação yógica não tem valor algum. Então, estamos falando aqui de impostores e temos aqui um critério para se identificar um impostor. Quem é esse candidato a impostor que estamos avaliando? Nós mesmos. Não apenas eu. Eu também. Mas cada um de nós. Cada um de nós está nessa condição. Cada um de nós tem essa possibilidade de acordo com os critérios aqui, poder ser identificado como um impostor, uma impostora. Mas
O tema aqui no capítulo 4 é, na verdade, um grande estímulo. Não é um estímulo para nós julgarmos a nós mesmos e ficarmos depressivos com a nossa autoestima lá embaixo. Não é esse o objetivo. Muito menos julgar os outros e criar dificuldade para a nossa relação com as pessoas, para praticar o investimento em amor e confiança. Porque amor e confiança podem ser construídos do desamor e da falta de confiança. Do desamor e da falta de confiança, podemos chegar ao amor e à confiança. Bhaktivinoda Thakura disse que da imperfeição surge a perfeição. Então, este verso não traz o critério de julgamento dos outros, dos nossos companheiros, do nosso companheiro de ashrama quando somos brahmacharis e moramos num alojamento comunitário assim. Ou brahmacharinhos do mesmo jeito, né? Não era assim. Aqui o tema nos ajuda a compreender a fragilidade da nossa mente e a grande importância de alinhar a mente, de colocá-la sob a autoridade certa e fazer com que ela aceite a responsabilidade que lhe cabe. Quem é a autoridade da mente? É a inteligência. E a quem a mente tem o dever de ocupar e conduzir corretamente aos sentidos. Então é esse mesmo capítulo que vai tratar disso. É este capítulo que vai dizer que os sentidos materiais são superiores à matéria inerte. A mente é superior aos sentidos, que são superiores à matéria inerte. A inteligência é superior à mente, que por sua vez é superior aos sentidos, que são superiores à matéria inerte. Então aí se compõe toda a estrutura de ação, karma, de alguém para funcionar dentro desse mundo de uma maneira equilibrada em yoga. Esse equilíbrio chama-se yoga. Então, temos todas as informações, mas tem uma ainda que promove o alinhamento, além de eticamente correto, ou além de comportamento correto, também uma atitude espiritual, que é colocar a alma acima da inteligência. Então a alma está acima da inteligência, a inteligência da mente, a mente dos sentidos e os sentidos de toda a matéria inerte esperando ser ocupada. Como aqui em Vrajabhumi, vocês ocuparam toda a matéria inerte e transformaram nessa beleza de lugar belíssimo, assim como os devotos e as devotas colhem flores e fazem belas guirlandas e oferecem às deidades, ou compram tecidos e costuram os tecidos e fazem belas roupas para as deidades, ornamentos para a coroa, para a flauta, joiazinhas bem pequenininhas para a flauta ficar bonita. Então, a matéria inerte está aí. E aí o impostor entende que a matéria inerte está aí chamando. Então, o que ele faz? Ele já tem uma postura externa de transcendentalista. E ele vacila na sua postura interna.
E aí ele contempla a natureza material e leva sua mente a fazer planos para que os sentidos entrem em contato com os objetos de sentidos disponíveis na matéria. E esse é o grande risco. E qualquer pessoa que atue dessa maneira pode se reconhecer a si mesma como um impostor. E nós também temos o dever de identificar entre aqueles que se posicionam como líderes quem são impostores, quem estão tentando enganar aos seus seguidores. Nós também temos o dever de ver isso. Aqui tem critérios para que nós possamos fazer isso. Não podemos ser sentimentalistas de pensar que todo tipo de experiência espiritual qualifica a pessoa que pratica essa experiência espiritual como um transcendentalista. Porque a pessoa pode se ocupar em alguma atividade espiritual, conseguir convencer a sua mente e os seus sentidos a se apresentarem externamente dessa maneira, mas permanecer cultivando também os seus deveres materiais. E isso acontece, é muito comum, isso é parte é um truque básico da energia ilusória de Krishna, Maya. É um truque básico, está disponível para todos, não é sofisticado, não é para apenas alguns, não é para a nata dos transcendentalistas. Qualquer um que queira entrar no caminho da transcendência, assim, do transcendentalismo, vai ter logo essa oportunidade de fazer as duas coisas e se tornar um impostor. Isso é bem possível. Maya oferece isso desde o começo. Mas Krishna aqui está alertando Arjuna para a grande importância do controle da mente, para fazer com que para que ele aprenda a lidar com a sua mente, fazendo dela seu melhor amigo, criando uma relação de parceria no estilo ganha-ganha. Ou seja, eu ocupo você do jeito que você gosta, mas você também tem que fazer planos para que eu possa alcançar meus objetivos. E isso seria realmente Bhakti Yoga Prabhupada está dizendo aqui. Qualquer um pode, em qualquer fase, deixa eu ver a mesma palavra que o Prabhupada usou. Em qualquer nível da sua ordem, das ordens sociais em que ele esteja. Ele pode ser um brahmachari, um grihasta, um vanaprastha, um sannyasi. Ele pode ser um brahmana, kshatriya, vaishya, shudra. Em qualquer uma ordem, em qualquer área da ordem social, ele pode atuar de acordo com a sua posição e gradualmente avançar espiritualmente a caminho da perfeição. Ele não precisa modificar os seus aspectos externos, ele tem que trabalhar o aspecto interno. E em Bhakti Yoga, qual é o aspecto interno que a gente tem que trabalhar? A gente aprende com Kapila Deva e Devahuti que o que a gente tem que cultivar internamente é o apego à associação com os devotos. O apego que não é pernicioso, o apego que é favorável ao nosso crescimento espiritual. O apego ao serviço devocional. O apego às diferentes oportunidades e variedades de serviço devocional. Então,
Isso é o que o Senhor Kapila instrui para sua mãe, Devahuti, quando ela o procura, preocupadíssima com a sua desocupação do posto de esposa e dona de casa, porque o seu marido estava mudando de ashrama, tomando sannyasi, e ela estava sem ter o que fazer, e sem ter como se orientar. E então ela identifica em si mesma o apego e procura Kapila Deva, e Kapila Deva diz: cultive o desapego na associação de pessoas santas, sadhus, ocupados de maneira estável em serviço devocional. E assim você vai avançar e livrar-se do apego que tanto lhe preocupa nesse exato momento. Bom, então, aqui Prabhupada nos conduz nessa linha, na linha da autocrítica, de que onde estamos devemos nos posicionar bem. E o nosso movimento já tem mais de 50 anos no Ocidente. Tem mais de 50 anos que Prabhupada veio, trouxe o movimento, convidou as pessoas sem nenhuma base cultural, sem nenhuma experiência no assunto, deu a essas pessoas a oportunidade de realizar serviço devocional, e essas pessoas se tornaram grandes devotos. Mas, em um dado momento, algumas dessas pessoas tiveram dificuldades de se manter na posição que estavam. E o primeiro caso que isso ocorreu foi quando Prabhupada estava de viagem e um devoto que era sannyasi se envolveu em atividades que não eram próprias para sannyasi. E os devotos mandaram ele andar. E então Prabhupada chegou e encontrou os devotos, e eles disseram: Prabhupada, temos uma notícia que não é boa para dar ao Senhor. E disseram para Prabhupada o que tinha acontecido. Que o tal devoto sannyasi havia se envolvido com uma visitante, uma mulher, e que eles perceberam, e então eles confirmaram, e Prabhupada perguntou: e onde ele está? Enquanto os devotos falavam, Prabhupada interrompeu umas 2 ou 3 vezes: onde ele está? E os devotos continuavam sem se dar conta da ansiedade de Prabhupada. Aí eles terminaram dizendo: nós mandamos ele embora. Prabhupada disse: vocês mataram meu filho. Essa foi a resposta de Prabhupada: vocês mataram meu filho. Então, tem um caminho ascendente no sistema Varnashrama, mas esse caminho ascendente é trilhado por seres humanos. E os seres humanos, na sua natureza humana, muitas vezes cometem erros. E para que eles não sejam, quando são devotos, estão na associação dos devotos, para que eles não sejam assim, objetos de aplicação desse conceito que aqui é tratado, do critério que julga o impostor, esse devoto precisa ser protegido, esclarecido, para que ele próprio tome a sua atitude, reconheça a sua posição e resgate o estágio natural que ele pode seguir. E, caso contrário, de fato, se ele permanece nessa posição, mesmo sendo um devoto, não escapará do julgamento como impostor. Mas o verso não nos dá o direito de sair procurando impostores, tá?
sai procurando impostores, nem entre nós, nem nas pessoas em geral. Nós só precisamos estar atentos para isso. Mas não é o nosso serviço, não é a nossa função investigar quem é impostor e quem não é. Quem é que atua de um jeito por fora e por dentro está pensando de outra maneira. Não é o nosso papel. Então aqui fica uma mensagem importante, uma mensagem que é universal, que é o critério para se identificar um impostor. E fica uma mensagem específica também para o estudante do Bhagavad Gita, que é um bhakta ou candidato a ser um bhakta puro, um devoto. Então, ele entende aqui que ele precisa fazer amizade com a sua mente, criar um plano de vida, assim como se faz, ou pelo menos antes da quarentena se fazia, um plano de investimento financeiro, de previdência. Estamos falando por aí que nada será como antes, né? Mas, assim como uma pessoa fazia isso, esses planos de investimento, e se dedicava a isso poupando e tal, o devoto deve ter um plano de vida. Ele deve fazer um plano de vida. Um plano que possa trazer o avanço gradual para ele em todas as fases. E que em todas as fases ele esteja acompanhado da associação dos Vaishnavas, dos Sadhus Vaishnavas, das Sadhvis Vaishnavas, né? Estejam acompanhados, porque se torna muito mais fácil aplicar o critério de uma maneira leve na associação dos devotos, do que ser julgado categoricamente e ter o seu destino privado de oportunidade de se regenerar, de se corrigir. Mesmo os impostores clássicos podem se corrigir. Nós conhecemos isso na história. Quando Chaitanya Mahaprabhu inaugurava o seu movimento de Sankirtan e os seus associados saíam para pedir às pessoas que cantassem Hare Krishna e envolver as pessoas no canto congregacional, e Nityananda se encontrou com dois irmãos famosos, Jagai e Madhai. Então, quando Nityananda se encontrou com eles e tentou dizer para eles: e aí, vamos cantar Hare Krishna e tal, e eles disseram: não estamos interessados nisso. Esse negócio de religião é para tolo, sem inteligência. Não estamos interessados nisso. E Nityananda disse: mas eu insisto, vamos cantar. Ele disse: sai daqui, sai. Pode ter alguma expressão? Vaza. Obrigado. É sempre bom ter um jovem do lado, para a gente não usar as gírias de antigamente, né? Eu sempre uso, né? Então, vaza. Então, eles disseram isso para Nityananda. Nityananda: não, eu insisto. Aí eles feriram Nityananda com um caco de pote quebrado, um pedaço de pote quebrado. Jogaram e feriu Nityananda. É doloroso ouvir isso. Nós que adoramos Chaitanya e Nityananda no altar, pensar que Nityananda foi agredido dessa maneira dá uma pena muito grande e ao mesmo tempo uma revolta, né? Então Nityananda estava acompanhado, e creio que era Srivas, que saiu e foi avisar a Sr. Chaitanya. E Sr. Chaitanya veio furiosíssimo. E ele, por algum momento, se esqueceu da sua natureza e deixou prevalecer a natureza de Krishna como possuidor do chakradhara. Então ele veio
pronto para ativar o seu chakra e cortar a cabeça de Jagai Madai. E então, Nityananda, não, por favor, eu imploro a você que reflita, pense. Você não veio com esse propósito. Essa não é a arma de Kali Yuga. E Chaitanya Mahaprabhu, não vou tolerar isso. E os dois Jagai Madai, que eram impostores, declarados mesmo, então eles ficaram muito amedrontados. E então Chaitanya disse, eu só paro se eles prometerem me cantar. Aí eu conto. Rapidamente começaram a cantar. Chaitanya guardou chakra assim e saiu cantando. Então, as pessoas podem se regenerar. Nós temos que investir confiança. Temos que investir amor. Nós temos que investir como parte do nosso comportamento. Nós não vamos pegar um verso desse e trazer para nós como se fosse um critério a mais para a minha tendência de julgar. Não é assim. Os yogis, os estudiosos, os estudantes e os estudiosos do Bhagavad Gita sabem que existem impostores que em nome da religião enganam as pessoas, abusam das pessoas. E nós temos que estar atentos para isso. Mas aqui é para ser aplicado em cada um dos leitores do Bhagavad Gita, daqueles que estudam seriamente o Bhagavad Gita. Como eu posso evitar de ser um impostor? Como eu posso fazer o equilíbrio deixando que a minha alma predomine sobre a minha inteligência sem interferência do ego falso? Que a minha inteligência predomine sobre a minha mente. Que a minha mente predomine sobre os meus sentidos. Que os meus sentidos saibam selecionar na natureza material tudo que eles podem usar para o prazer da Suprema Personalidade de Deus. Obrigado a todos. Todas as glórias de Srila Prabhupada. Há perguntas? Podemos? Lilesh, para ler as perguntas aqui. A Luciane Cury, que é a Lalita Kishore, lá de BH. Maharaj, reverências, todas as glórias de Srila Prabhupada. Pergunta: muitos devotos deixam de seguir a consciência de Krishna devido ao relacionamento frustrado com o sannyasi. O que o devoto deve fazer? Como agir para que ele não abandone a consciência de Krishna? Qual a responsabilidade do sannyasi para este caso e como Prabhupada agiria? Prabhupada agiria com compaixão completa por todos. A responsabilidade desse sannyasi é refletir sobre suas próprias falhas. Qual é a outra parte da pergunta? No comecinho, eu fui de trás para frente. O que o devoto deve fazer? Como agir para que ele não abandone a consciência de Krishna? E a outra parte é qual a responsabilidade do sannyasi para este caso? Para não abandonar a consciência de Krishna, ele deve permanecer abrigado no sannyasi perfeito, que tem a sua lila completa, já encerrada, que é Prabhupada. Então, Prabhupada é o nosso referencial. Todos os outros, todos nós somos servos de Prabhupada e podemos ser vítimas de algum acidente, de alguma situação, e precisamos da ajuda dos outros, dos devotos. Então, com uma palha na boca, é dito mais poeticamente para você, Lalita, que é mulher, com uma palhinha entre os lábios. Com uma palhinha entre os lábios, tal devoto, consciente de um erro de alguém, no caso de um sannyasi,
deve se aproximar desse sannyasi e dizer: Maharaj, eu percebo isso, e eu estou confuso, a minha mente está atribulada. Por favor, me ajude a compreender isso. E esse sannyasi deve explicar. Se ele não der atenção, então a pessoa pode procurar outra pessoa que possa ajudá-la. Isso em se tratando de yoga. Em se tratando da ISKCON de Prabhupada, nós temos recursos institucionais que podem julgar qualquer evento de qualquer nível, de qualquer padrão, de qualquer natureza, que envolva a pregação e a convivência na ISKCON. E então devemos investir confiança e apresentar uma queixa, a nossa queixa ou a nossa dúvida no recurso, na instância correta, para que este recurso, na instância correta, seja avaliado. E há muitas instâncias que o recurso pode percorrer até que o assunto seja devidamente resolvido. Assim como existe também na justiça comum, também a ISKCON também pratica isso. Então, a minha resposta para a sua pergunta é essa. Hare Krishna. Tem a pergunta do Yoga Culture, acho que é o Jayadvaita. Como podemos nos autoavaliar se estamos nos tornando impostores? Com o critério que foi dado aqui, se nós estamos externamente renunciados, mas estamos com a nossa mente focada nos objetos dos sentidos e sendo vencidos por estes pensamentos. Porque tem várias maneiras de avaliar as contemplações da mente. Às vezes a mente contempla uma situação desfavorável, ou às vezes imoral ou amoral. E a pessoa rapidamente se dá conta e diz: o que é isso? O que eu estou fazendo? E ela recupera e volta rapidamente. E às vezes ela passa pela experiência de contemplar e apreciar a sua contemplação, sentir algum tipo de satisfação por estar contemplando e cultivar essa contemplação. O grande risco para essa pessoa é que, cultivando essa contemplação no estado sutil da mente, ela poderá, mais cedo ou mais tarde, se transformar num estado grosseiro de ação. E aí a pessoa se torna vítima de uma atividade que tem uma reação prevista desfavorável para ela. Está bem? Hare Krishna Maharaj. Tem uma pergunta da Cisley Oliveira, sua discípula. Hare Krishna Gurudev. Agora aqui, a pergunta: no caso da agressão para Nityananda, entre aspas, nós conseguimos sentir uma certa aflição e até raiva por alguém ter feito isso. E quando acontece algo assim, não a agressão em si, dentro da ISKCON, como devo lidar? Eu acho que a resposta que eu dei para a Lalita também se aplica. Eu vou inverter a ordem. Agora, institucionalmente falando, se isso é dentro da ISKCON, existem recursos internos com diferentes níveis de instâncias que a pessoa pode ir recorrendo até se satisfazer, e até se satisfazer ou compreender sob outro ponto de vista. Tem diferentes instâncias que visam prover justiça. E outra atitude é que, quando a agressão é contra nós, e a depender do nível de agressão, podemos compreender e acionar a nossa capacidade de perdão. Perdoar não significa aceitar que o outro não cometeu erro. Perdoar significa
também saber que o erro cometido por ele não é suficiente para modificar a minha percepção a respeito da vida. E a depender do grau de agressão, é dever da pessoa que perdoa também fazer a denúncia correta, seja dentro das instâncias da ISCOM, seja dentro das instâncias civis do poder público, mas deve fazer a denúncia, mesmo que ela não se sinta afetada no seu íntimo, mas ela compreendendo que aquela agressão é prejudicial para a pessoa que praticou, porque ela pode praticar com outra pessoa, então ela deve fazer a denúncia. Tudo bem? Nós temos mais 2 perguntas aqui. Jana Vicharan, Reverências Gurudeva Hare Krishna, também tem uma pergunta. Estamos passando por um momento mundial em que acredito ser um karma coletivo da sociedade humana. Através de um vírus, tantas pessoas contaminadas com o Covid-19. Como controlar o medo em que o jornalismo todos os dias passa através das mídias? Seria controlar a mente através da inteligência? Sim, mas tem um efeito, tem uma atitude prática também que pode ajudar a nos livrar do medo. Selecionar as mídias que são autênticas, genuínas, onde podemos obter informações, nos atualizar com uma regularidade mínima para saber se tem algo que possamos fazer e simplesmente ignorar todo o sensacionalismo em torno de algo que pode nos provocar medo. Isso é especialmente necessário para pais e mães, porque pais e mães precisam passar coragem, entusiasmo, confiança, determinação para seus filhos. Então, se ela entende isso, que o contato com muitas informações da mídia está provocando um certo medo, então ela evita o contato com as mídias, e para não ficar alienada e ser pega de surpresa, ela pode entrar em contato apenas com algumas fontes fidedignas de informação verídica mesmo. Obrigado, Jana Vicharan. Paloma Ariely, Jaya Guru Maharaj, que felicidade em vê-lo. Sabendo que não cabe a nós, de maneira alguma, procurar impostores, como desenvolver a paz e não procurar defeitos nos outros e, simultaneamente, sermos criteriosos em relação a nós mesmos? Não devemos ser bobos, Paloma. Nunca bobos. Nós não precisamos ter a profissão de encontrar erros nos outros. Mas qualquer pessoa culta vai saber o que é certo e errado e vai poder identificar facilmente erros nos outros. A instrução do Bhagavad Gita não é simplesmente não ver erros nos outros, é não assimilar esses erros como fontes de tabu, de preconceito, de ira, de qualquer coisa que seja maléfica para a nossa relação com os outros e que possa inibir a nossa compaixão para com os outros. Compaixão nossa significa a compaixão que vem de Chaitanya Mahaprabhu e que passa por nós como um instrumento. Nós próprios não geramos compaixão por conta própria. A compaixão que temos é a compaixão que vem do Senhor Chaitanya. Então, precisamos estar prontos para não fazer diferença entre as pessoas. E por isso ver erros pode nos levar a impedir-nos de dar a compaixão de Chaitanya para aquela pessoa que vemos erros. Parabéns. Aqui,
qual é a melhor forma de ter clareza e segurança nas decisões, mas não caindo nas armadilhas da mente? Reverências, Hare Krishna Das. As nossas decisões devem estar pautadas nos Shastras. Não devemos tomar decisões baseadas no fulgor dos sentidos, na criatividade da mente, na natureza mundana da nossa inteligência. Não é assim que devemos tomar decisões. As nossas decisões devem ser pautadas em Guru, Shastra e Sadhu. Esse é o sistema epistemológico adequado para validar as decisões como certas ou erradas de nossa parte. Às vezes fazemos escolhas erradas. Nossos pais sempre nos previnem disso e às vezes insistentemente nós desobedecemos e depois pensamos, se eu seguisse o conselho de minha mãe. Isso é comum na experiência humana, principalmente depois dos 30. Antes dos 30 a gente não liga muito para isso. Mas nós precisamos validar as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas conclusões. Devemos, portanto, fidelizar essas decisões a Guru, Shastra e Sadhu. E isso não é perda da liberdade, ao contrário, é uma nova dimensão para experimentar a liberdade. Já Maharaj, tem perguntas aqui. Tá bombando hoje de perguntas. Essa aqui, da transmissão da ISKCON São Paulo. Catarina está perguntando: reverências, temos merecimento em obter a consciência de Krishna ou isto ocorre apenas através da misericórdia? As duas coisas combinadas, né? A misericórdia já foi liberada quando Chaitanya Mahaprabhu rompeu as comportas do reservatório de amor a Deus. Ele simplesmente foi lá e rompeu, assim como de vez em quando a gente tem triste notícia do rompimento de uma barragem que inunda cidades e tal. Nesse caso, o amor a Deus não é maléfico. Então, quando ele inunda, ele não causa nenhum mal a ninguém. Então, Chaitanya Mahaprabhu rompeu as comportas do reservatório de amor e esse reservatório de amor fluiu no rio da misericórdia. E então, nós precisamos ter essa atitude. Qual foi a pergunta para assim, temos merecimento em obter a consciência de Krishna? Então, obrigado. Então, essa misericórdia nós já obtivemos. Porém, agora, nós temos que fazer por merecer. Krishna fez isso, colocou um devoto na nossa vida que nos apresentou a consciência de Krishna e nós já começamos, mas agora para permanecer, nós precisamos fazer por merecer. Então o restante agora é merecimento. Temos mais uma de Echele Alencar Lins. Hare Krishna Gurudeva, reverências. Como podemos identificar se existe falta de controle da mente ou ato de insanidade de um devoto e o que fazer para ajudar? Essa pergunta tem uma importância muito grande e histórica no nosso movimento. Nós não temos ainda o hábito de uma triagem a nível das ciências psíquicas. Então, muitas vezes, nós não damos aos nossos devotos o acompanhamento científico, técnico necessário para alguma dificuldade de natureza psíquica. Então, a pergunta do Echele é muito importante porque nós estamos muito mais atentos para isso no momento atual. E entendemos que muitos de nós precisam de apoio e aconselhamento material, técnico da psicologia.
e de disciplinas afins. Não apenas do avanço espiritual, das práticas espirituais. Avanço espiritual, sim, mas nós precisamos também do acompanhamento da nossa saúde mental. Em alguns casos, nós podemos identificar facilmente como leigos, mas alguns casos precisam de profissionais e não devemos ter inibição de encaminhar alguém que precise de uma assistência especializada, pensando que é só cantar Hare Krishna. Isso não vai resolver perfeitamente. Tá bem? Nós temos mais uma pergunta. Última. Karana Das. Jai Maharaj, minhas reverências. Como disciplinar minha mente para cantar minha japa todo dia? O cantar da japa não é uma atividade isolada do contexto das nossas atividades diárias. Então, nós sabemos a hora que temos que trabalhar. E sabemos até que horas vamos ficar no nosso turno de trabalho. O nosso corpo avisa quando estamos com fome, mas também sabemos as horas padronizadas para nos alimentar. Então nós devemos nos determinar com uma hora certa para cantar a japa durante o dia. Nos templos, a grande maioria dos templos, definem o horário da japa, aquele horário, aquela atividade é sagrada, todos devem cantar naquele momento. Mas na nossa vida pessoal, a vida em congregação, exige que nós sejamos mais disciplinados do que os monges internos do templo. Porque exige que nós próprios possamos definir o horário da japa. E aí a gente pode usar uma camisa como na turma do Instituto, a turma de Bhakti Shastra do nosso Instituto de Avadhuta do ano passado, 2019, que a gente dizia assim: depois da japa, please. Então, todo mundo usava uma camisa invisível, uma camiseta invisível, que dizia assim: depois da japa, please. E aí, quando alguém vinha falar na hora da japa, podia virar as costas e mostrar: depois da japa, please. Muito bom. Então, podemos mandar fazer uma camisa dessa e espalhar por aí. Tá bem? Tem mais uma pergunta. Agora é a última mesmo. O senhor acredita ser possível o aconselhamento espiritual online? Sim, hoje eu estou tendo a experiência dessas lives aqui com a quarentena e impressionado aqui com o humor predominante de Chandramukha Swami, que não está presente, mas o seu humor está por aqui. Hoje eu vou fazer 2 lives. Essa agora, que está terminando, e uma às 6h30. 7h30. 6h30. É 6h30. Mudou para 6h30. 6h30, perdão. A minha cinegrafista está aqui sabendo Pegou de agora. surpresa. É com a turma do México e vai ser em espanhol. Então, Hare Krishna. é isso. Com essa experiência, como é o nome da pessoa? Foi o Jayadvaita. Jayadvaita. Com essa experiência, nós sabemos que precisamos definir o nosso trabalho. Eu, quando minha mente está muito ocupada com muitas preocupações, eu costumo ligar o cronômetro do meu celular, porque agora tudo é no celular. Então, o cronômetro do celular, eu começo a cantar. Se eu estou muito preocupado, quando eu termino a volta, eu vou olhar, foram 9 minutos e meio. Aí eu começo tudo de novo com mais atenção. Aí, daqui a pouco, me perco, vou para 8 minutos e meio, aí fico com raiva. De novo, me inicio. Aí termino em 6h30, 7 minutos. E aí começa a coisa começa a ficar gostosa. Obrigado a todos vocês, que tenham um final de tarde muito bom e que Krishna sempre predomine na consciência de todos.
Hare Krishna. Haribo! Jai Prabhupada.